Fala galera do nono ano, vamos começar a aulinha aqui pra vocês. Sei que tá tarde já, mas é porque hoje foi um dia corrido. Mas tá aqui a aulinha só pra vocês darem uma revisada também, é uma revisão, tudo isso a gente já viu em sala de aula. A prova tá bem tranquila, muito parecida com isso daqui que eu vou botar, tá? Não se preocupe. Primeiro, revisão dos estados de agregação. Os estados de agregação são esses estados que a gente tem aqui, ó. Ó, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, pessoal, o que a gente vai ter aqui de sólido? A gente vai ter o seguinte, muito organizado, tá? Vou botar aqui, ó, só organizado, tá? Organizado. Ele é menos energético. Tá certo? Ele tem volume e formato variáveis. Desculpa, errei. Errei. Volume e formato definidos. Né? Porque quando você pega e põe um sólido dentro de um recipiente, ele não toma o formato, né, do recipiente, nem ocupa todo o volume, só a quantidade que a gente botou dentro. Beleza? Agora o líquido, pessoal, ele é menos organizado. Tá? Mais energético. Tá? Ele tem o volume definido, porém, ele tem o formato variável. Olha aqui, ó. Ó o copo. Ó. O copo não precisa estar cheio, mas ó, o líquido toma o formato do copo. Agora, se eu botar o gelo dentro de um copo, ó, ele não enche todo o volume. Também, ó, ele vai ter o formato dele continua o que ele já tinha definido, tá? Então essa é a diferença. Agora o gasoso, daí a gente tem uma bagunça total, né? Ele é muito desorganizado. Tá? Muito energético. E aqui ele tem o volume e o formato variáveis, ó, variável e variável. Quando eu falo definido, variável, pode ser também, no lugar de definido, pode ser constante, tá certo? Fixo, tá? Variável que a gente vai usar mais variável mesmo, tá? Olha aqui, ó, se eu botasse dentro de um cilindro aqui, ó, o gás vai ocupar todos os espaços do cilindro e vai tomar o formato do cilindro, não tem jeito, tá? Então, é isso que acontece, beleza? Vou apagar aqui. Então tá, vamos lá, ó. Vamos tentar resolver isso aqui, ó. Estado físico com maior organização das partículas é o sólido. Tá certo? Só completar. Que possui forma e volumes definidos. Tá? Foi o que a gente falou ali. O estado tananã, possui forma variável e volume definido. Quem tem forma variável e volume definido? Estado líquido. Tá? O estado tananã apresenta partículas muito afastadas e desorganizadas. Quem que é o desorganizado? É o gás. O estado gasoso, então. Beleza? É só isso. Agora as mudanças de estado de agregação. O que a gente tem? Do sólido para o líquido a gente tem o que a gente chama de fusão, tá? Do líquido para o gasoso a gente tem a ebulição, tá? E aqui eu quero fazer um contraponto para vocês, que a gente tem ainda, antes de tudo isso, a gente tem o estado de vapor, né? Antes do gasoso. E para esse estado aqui, tá certo? O líquido vai chegar também através da vaporização. Ela não precisa ser total, tipo, tá certo? Ela não precisa... A todas as temperaturas você vai ocorrer o vapor, tá? Todas as temperaturas vai ocorrer o vapor, principalmente lá na água, beleza? Só pra gente lembrar. Gasoso para o líquido, a gente tem a condensação.
tá? Lembra disso, condensação ou liquefação. Também funciona, também os dois nomezinhos, tá? Do líquido para o sólido, a solidificação. E se a gente vai fazer o processo direto, tá certo? Do sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação. Agora, quando a gente vai do gasoso direto para o sólido, também é sublimação. Só que tem alguns livros que chamam de ressublimação, tá? Então, só lembrar que pode ser os dois nomes, sublimação. Ainda tem outro nomezinho que se chama deposição também, às vezes falam desse jeito. Beleza? Só para vocês lembrarem todos esses aqui. Ó, quando colocamos água no congelador e ele vira gelo, estamos observando um processo chamado fusão? Não. Vaporização? Não. Solidificação. Tá certo? Esse tipo de questão que vai ter ali, às vezes um pouquinho mais pesado que isso. Agora vamos para coisa que a gente viu só nesse capítulo, tá? Uma delas é esse diagrama de fases aqui de qualquer substância aqui, né? Eu tô tendo aqui, ó, a substância está aumentando a temperatura, tá certo? E eu tenho o tempo, tá? Lembra que esse gráfico também pode ser invertido, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar a parte invertida dele também aqui. Opa, que ficou ruim aqui. Calma aí. Tá certo aqui, ficou retinho agora. Tá, vou mostrar o gráfico invertido também, ó. Se eu quiser, ele pode ir descendo. Tá? Isso daqui eu quero que você preste bem atenção, por causa que tá na prova os dois, tá? Os dois gráficos estão na prova. Mas eu quero que tu entenda uma coisa aqui, ó. Aqui embaixo, pessoal, na menor temperatura, a gente tem o quê? O ponto de fusão. Tá? E nesse outro patamar aqui de cima, a gente tem o ponto de ebulição. São dois pontos importantes pra gente, tá? Eles podem ter valores, tá? E tudo mais. Aqui, antes do ponto de fusão, a gente tem o sólido. No ponto de fusão, que é constante, tá certo? Ó, lembra, ó, constante, ó. Constante. A temperatura não muda aqui, tu tem sólido mais líquido. Até tu não chegar em todo líquido, não vai mudar essa temperatura, tá? Depois daqui tu tem o líquido, né? Depois o líquido aqui na temperatura de ebulição começa a virar gás. Tu tem os dois, também é constante, tá? O que eu tô fazendo aqui serve pro gráfico do lado também, tá? Beleza, pessoal? E depois aqui a gente tem o gasoso, volta a aumentar a temperatura. Agora esse gráfico do lado, esse daqui tá aquecendo, né? O gráfico do lado tá resfriando. Esfriamento aqui, tá? Coisas importantes pra gente desse gráfico do lado aqui, ó, tá? A gente começa aqui com o gasoso mais líquido, líquido mais sólido e sólido, tá? A gente inverteu. Aqui em cima, pessoal, ponto de ebulição, continua. Aqui embaixo, pessoal, ponto de fusão, tá? Não mudou isso, só que agora aqui a gente está esfriando. Só tomar cuidado que só está invertido. Beleza? Só isso que a gente tem que pensar. Olha só, durante o aquecimento de uma substância, a temperatura permanece constante por alguns minutos. Isso indica o quê? Quando que ela permanece constante? Quando a gente está no ponto de fusão ou ebulição, ou seja, a gente está numa mudança de estado físico, tá? Ó, a substância parou de receber calor? Não, mentira, ela continua recebendo calor, porém ela está fazendo o quê? Ela está mudando de estado físico, ela não vai mudar a temperatura dela, tá? Então, ó, aí está ocorrendo mudança de estado físico. Beleza? A substância está esfriando, nada a ver, não há energia envolvida, tem sim. Substância apenas líquida, não tem nada a ver. Olha só, eu poderia dar pontos aqui para você, aqui, ó, no lugar aqui, eu poderia dizer que aqui, no ponto de fusão aqui, ó, desse resfriamento aqui, é 25 graus, tá? Então, ó, se eu falasse que é 25 graus, significa que aqui, nesse ponto aqui em específico, você tem 25 graus de temperatura de fusão, é a troca do líquido pro sólido ali, tá certo? Então, pode pensar desse jeito aqui também, beleza? Deixa eu apagar aqui e voltar ao ponto de fusão para ninguém se confundir, tá? Bem facinho isso daí do gráfico também. Outra coisa que é importante a gente ver é que quando a gente está indo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente absorve energia, né? Sempre pensa assim, ó, você aquece, ó, aquece.
Se você aquece, você absorve energia. Se você absorve energia, você é endotérmico. Então, esses processos são endotérmicos. Agora, para o outro lado, tá certo? Ó, quando a gente está esfriando, ó, tu esfria, tá? Quando tu esfria, tá certo? Você libera energia, ó. Libera energia, tá? E se você libera energia, você tem um processo exotérmico, tá? Essa é a diferença que a gente tem aqui. Então, olha só. O processo de fusão é endotérmico, o processo de ebulição endotérmico, vaporização endotérmico, tá? A sublimação endotérmica. Agora, quando a gente está esfriando, tá certo? Quando a gente esfria, a gente tem a condensação, que é exotérmica, a gente tem a solidificação, que é exotérmica, e aí por diante. Quer ver, ó? Qual das alternativas apresenta apenas processos que absorvem calor, ou seja, que são endotérmicos? Tá? Então, olha só, que absorve energia pode ser a fusão e a condensação, ó, daqui para cá e daqui para cá, tá? E vaporização também, né? Então, vamos lá. Condensação e solidificação? Não, a solidificação, ela é exo. Fusão e vaporização. Opa, esse daqui funciona, né? Que a fusão aquece e a vaporização também. Fechou. Aqui não é solidificação, aqui condensação também não é, tá certo? E aqui também a condensação não era, né? Eu botei aqui. E aqui a solidificação não é, tá? A sublimação é. Então é isso daí, essa é a ideia. Ó, e também pra gente ver os pontos de fusão e ebulição, é interessante a gente ver isso aqui, ó. Tem uma questão parecida com essa daqui na prova, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando tem as substâncias, ponto de fusão e ebulição, só lembra de uma coisa. Antes do ponto de fusão, a gente tem o quê? A gente tem sólido. Entre ponto de fusão e ebulição, líquido. Depois a gente tem gasoso, tá? Só que olha só, eu posso ter uma faixa de temperatura de 20 a 40, por exemplo, que é o que está pedindo aqui na questão. De 20 a 40, quanto que eu tenho? Então, o que tu vai ver? Tu vai botar esses valores, e daí tu vai ver, ó, ele está pedindo aqui, considerando uma temperatura ambiente entre 20 e 40, qual das substâncias mudará do estado físico nesse intervalo. Então, agora eu tenho que botar o 20 e o 40, tá? Botar o 20 e o 40 na sequência para ver se vai mudar de estado físico ou não. Daí, olha só, menos 10 até 50, o 20 e o 40 estão aqui. Então, eles permanecem o tempo inteiro líquido, tá certo? Vai ser líquido, não muda. Agora, olha aqui, ó, 20 e 40, tá aqui também, ó, 20 e 40 tá aqui na 2 também. Então, eles permanecem líquidos, tá? Agora aqui, ó, 25 a 120, o 20 tá aqui e o 40 tá aqui. Ou seja, do 20 para o 40, ele mudou de estado físico, tá? Ele começa sólido e ele passa para o líquido, tá? Quando ele chegou a 25, beleza? Aqui, 20 e 40 são aqui, não muda, tá? E aqui é 20 e 40, aqui também não muda. Aqui é sempre sólido e aqui sempre é gasoso. Então, pessoal, eu consegui entender que o único que tu pega uma desses pontos de fusão e ebulição no meio para mudar de estado físico, tá certo? É a 3, letra C, tá? Toma cuidado com isso aqui, dá uma boa revisada nisso aqui que eu te falei, porque ela é interessante. Agora, para a gente finalizar, vamos falar da pressão, né? Quanto maior a altura, quanto mais alto eu tô, menor a minha pressão, tá? Quanto menor a pressão, menor também a minha temperatura de ebulição, tá? Então, quando eu estou numa altura maior, menor a minha temperatura de ebulição, porque menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. É meio confuso, mas tem que parar para pensar bem aqui, ó. Um grupo de alpinistas percebeu que a água demorava menos tempo para ferver no topo da montanha. Por que isso acontece? Topo da montanha, maior altura, tá certo? Aumentou a altura, menor pressão. Se você tem menor pressão, você tem menor temperatura de ebulição, tá? Então, olha só, a pressão atmosférica é menor, essa é a resposta, tá?
Então, tudo que envolver isso ali de pressão, você pode responder desse jeito. Beleza, pessoal? Isso aqui são dicas para a prova, tá certo? Já tá tudo certinho. Acho que não tem mais nada que isso. Boa prova para vocês. Comenta aí alguma coisa que você quiser. Tá certo? É isso daí. Tá? Boa prova e bom final de semana para vocês também.